pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse par de luvas, onde os dedinhos ficam para fora, tá? Ideal para quem trabalha precisando aí movimentar mais as mãos, os dedos, principalmente computador ou então mesmo para escrever, certo? A agulha que eu utilizei é a agulha de número 3. O fio, eu utilizei aqui esse fio de lã. Me perdoe, mas como eu já tinha esse fio, ele já tinha sido usado. Então, acabei perdendo o rótulo dele, onde eu teria exatamente a cor, a marca e a espessura desse fio, tá? Então, me perdoem que eu acabei perdendo este rótulo. Se vocês gostaram, permaneçam nesse vídeo e vamos lá ao passo a passo. Para começar, a gente faz aqui a laçada inicial. E agora, vamos trabalhar fazendo aqui 60 correntinhas, tá? Trabalhando sempre com ponto folgado, para que a gente não tenha dificuldade em fazer os pontos. Vou fazer aqui as 60 correntinhas e volto com vocês. Finalizei aqui as correntinhas. Agora, para dar continuidade, eu vou fazer o seguinte. Aqui tenho 60 correntinhas. Agora, eu subo e faço mais uma, tá? Essa correntinha que fiz agora, ela equivale à primeira correntinha, o primeiro pontinho dessa segunda carreira que vamos trabalhar agora, tá? Então, para continuar, eu viro aqui as trancinhas, tá? Eu viro pra cá, viro elas pra frente, deixando a parte de trás delas pra minha frente. Aqui atrás, a gente pode observar o seguinte: em cada correntinha que é trabalhado, é formado atrás dela esse pontinho, ó. Esse pontinho aqui, tá? Olha, vou fazer assim que dá pra ver melhor. Olha aqui, esse pontinho, esse pontinho. Então, atrás de cada correntinha é formado esse pontinho aqui. E é nesses pontinhos que nós vamos trabalhar essa segunda carreira, certo? Vamos fazer da seguinte forma. Eu já subi aqui uma correntinha que equivale ao primeiro pontinho dessa segunda carreira. Então, eu viro as correntinhas, deixando a parte de trás dela para minha frente. Agora, eu vou pular esse primeiro pontinho aqui. Porque esse pontinho aqui é dessa última correntinha que eu fiz. No caso da primeira correntinha dessa fileira, dessa carreira. Então, eu vou vir agora nesse segundo ponto. Aqui. Coloco a agulha dentro dele. E agora, eu puxo aqui o fio e trabalho um ponto baixíssimo. Então, nessa segunda carreira, nós já temos 2 pontinhos. Temos aqui, olha, esse aqui é o primeiro pontinho, que é aquela correntinha que eu fiz. E agora, esse segundo, que é esse ponto baixíssimo, que também acabei de fazer, tá? Então, agora, eu vou nesse próximo pontinho. Coloco a agulha aqui. E faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, coloco aqui a agulha.
e faço um ponto baixíssimo. E essa segunda carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Em cada pontinho aqui, atrás das correntinhas, nós vamos trabalhar com um ponto baixíssimo. Olha, cheguei aqui, fiz o último pontinho, certo? Agora, eu faço uma correntinha. E para dar continuidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou pular. Olha, essa correntinha que acabei de fazer aqui, ela equivale ao primeiro ponto da terceira carreira. Então, agora, eu pulo esse ponto aqui, venho aqui nesse ponto, nesse segundo, tá? Que é, na verdade, olha, esses pontos baixíssimos, eles vão formando aqui correntinhas, certo? E em todo esse trabalho, a gente vai estar fazendo os pontos baixíssimos aqui, ó, aqui dentro, pegando sempre essa laçadinha aqui da parte de cima, tá? A gente tem aqui uma, duas laçadas, que são as duas partes aqui da correntinha. Então, sempre a gente vai estar trabalhando nessa laçadinha aqui de cima, tá? Então, eu fiz aqui, é o primeiro pontinho, primeira correntinha dessa terceira carreira. Eu pulo esse ponto aqui, então, eu venho no segundo, nesse segundo ponto aqui, e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, na laçadinha aqui da parte de cima, coloco a agulha, puxo aqui o fio e faço mais um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar dessa forma toda essa carreira. Dentro aqui de cada correntinha já feito, a gente vai trabalhando aqui mais um pontinho baixíssimo. O que vai sendo formado aqui também, mais uma carreira de correntinhas. Cheguei aqui, olha, já fiz o último pontinho aqui dessa carreira. E para dar continuidade, nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou subir aqui uma correntinha. Eu pulo esse próximo ponto aqui. Venho aqui nesse outro. Coloco aqui a agulha. E faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo. E faço um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar nessa quarta carreira também, fazendo ponto baixíssimos em cada ponto aqui já feito. Olha, cheguei aqui no penúltimo pontinho, tá? Tem esse ponto aqui, a gente também trabalha nele, certo? Então, coloco aqui a agulha. Olha, nesse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui. E nele eu faço o último ponto baixíssimo. Certo? Então, finalizada aqui
a primeira parte, nós vamos trabalhar mais 3. Precisamos fazer 4 partes desse jeito aqui, com 4 carreiras em cada uma. Então, para dar continuidade, eu vou fazer o seguinte: eu subo aqui uma correntinha, pulo esse pontinho aqui, venho aqui nesse segundo ponto, já tenho aqui uma correntinha feita, então, eu vou fazer aqui a segunda correntinha, o segundo pontinho dessa segunda parte. Então, aqui eu já tenho aqui 1, 2 pontos feitos. Venho aqui no próximo, faço mais um. E aqui nesse início, eu vou trabalhar fazendo 10 pontos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, aqui eu fiz 10 pontos, os 10 primeiros pontos, e agora eu vou trabalhar fazendo 50 correntinhas. Olha, finalizei aqui as 50 correntinhas. Então, 50 correntinhas mais 10 aqui, com esse início que eu fiz, a gente tem aqui o total de 60 correntinhas, 60 pontos, tá? Que é a quantidade que a gente tá trabalhando aqui nessa luva. Agora, eu venho aqui para ter certeza que essas correntinhas aqui não vão ficar torcidas. Tá? A gente vai trabalhar essa parte aqui agora. Então, eu venho aqui e vou fazer daquela mesma forma. Eu subo aqui mais uma correntinha. Viro aqui, olha, as correntinhas para frente, deixando as costas delas para minha frente. Eu pulo esse primeiro pontinho, venho aqui nesse segundo ponto. Coloco aqui a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Venho no próximo pontinho e faço mais um ponto baixíssimo. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma até finalizar aqui essas 50 correntinhas. Olha, eu finalizei aqui, todas as correntinhas eu trabalhei um ponto baixíssimo, tá? Então, cheguei aqui agora naqueles 10 primeiros pontos que foram feitos. Então, vou continuar aqui, olha, trabalhando, eu venho aqui nesse próximo ponto que foi iniciado, feito 10 daqui pra cá. Então, eu venho aqui no ponto de número 10, coloco aqui a agulha, aqui na laçadinha da parte de cima, como eu havia falado pra vocês, e faço ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, na laçada de cima, e faço um ponto baixíssimo. E dentro de cada pontinho aqui, cada correntinha, a gente vai trabalhar também esse ponto baixíssimo, tá? Em todos esses 10 pontinhos que foram feitos no início. Então, aqui finalizei. Certo? Foi feito aqui a segunda carreira dessa segunda parte. Agora, para continuar, eu faço aqui uma correntinha. Pulo esse primeiro pontinho aqui, venho aqui no segundo e dou
continuidade, da mesma forma, trabalhando ponto baixíssimo dentro de cada ponto. Olha, eu finalizei aqui essa terceira carreira dessa segunda parte. Agora, para dar continuidade aqui, eu subo uma correntinha, pulo esse primeiro pontinho, venho aqui no segundo. E continuo fazendo a mesma coisa, trabalhando ponto baixíssimo dentro de cada ponto. Olha, eu cheguei aqui no último pontinho, lembrando sempre que esse pontinho aqui, a gente pega ele também, tá? A gente coloca aqui a agulha. E dentro dele, a gente faz o último ponto. Certo? Então, aqui, olha, finalizei essa segunda parte, tá? Já fiz aqui a última carreira, a carreira de número 4 dessa segunda parte. Agora, a terceira e a quarta parte, ela será exatamente igual a essa última que fizemos agora, tá? A gente vai iniciar aqui, olha, a gente sobe uma correntinha, pula esse primeiro pontinho, vamos aqui no segundo pontinho, e aqui nós vamos fazer esse segundo ponto baixíssimo, porque o primeiro já está aqui, tá? Então, aqui a gente trabalha 10 pontos baixíssimos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Tá vendo? Dá pra ver aqui que ele tá rente aos 10 primeiros pontos dessa segunda parte que fizemos, certo? Então, fizemos os 10 primeiros, a gente faz agora 50 correntinhas, tá? Depois que subir 50 correntinhas, a gente continua fazendo da mesma forma. Exatamente igual a essa segunda parte aqui, iniciando com os 10 pontinhos, depois com as correntinhas, e assim a gente continua da mesma forma que fizemos essas carreiras dessa segunda parte, tá? Então, eu vou iniciar e finalizar aqui as 4 carreiras da terceira parte, depois iniciar e finalizar as 4 carreiras da quarta parte, e daí eu volto com vocês. Então, aqui as 4 partes foram finalizadas, e agora o próximo passo é entrelaçar. Vamos lá.
certo? E aqui, ó, está tudo entrelaçado, as 4 partes. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E aqui fica assim o final. Então, agora, o próximo passo, a gente vai prender aqui. Olha, eu vou virar. Agora, aqui eu vou prender essas 4 pontinhas, tá? Então, venho aqui, coloco. Prendi, então, as pontinhas, vou dar continuidade fazendo a seguinte forma. Eu vou vir aqui e vou continuar trabalhando aqui nessa parte os pontinhos baixos, tá? Então, aqui foi finalizado, né? Foi feito o último pontinho, faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. E vamos trabalhando até chegar aqui nas partes que foram entrelaçadas. Olha, aqui foram feitos 10 pontinhos, certo? Que é esse início aqui, onde fazemos os 10 pontos. Agora, eu já cheguei aqui nas partes entrelaçadas, e aqui eu vou trabalhar, ó. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Fiz aqui 5 pontos, sempre dando uma ajustadinha aqui. Agora, eu vou vir nessa outra parte, tá? Ó, essa outra parte aqui que ainda está solta. E o pontinho rente com esse aqui, ó. Tá? Rente com esse aqui. Eu vou vir aqui, olha. Tá? Ó. Ainda tá separado, eu venho no pontinho rente a esse. E faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá? Feito isso, eu venho aqui na outra parte que ainda tá solta. Rente a esse último pontinho que acabei de fazer, eu venho aqui e faço também 5 pontinhos.
Olha, eu finalizei aqui essa parte. Elas já estão, ó, costuradas, emendadas, tá? E agora, o próximo passo é fazer a emenda, a costura dessas pontas aqui. Tá? Então, eu vou trabalhar usando aqui a agulha de tapeceiro. Então, precisamos acertar aqui, deixar certinho, para não ficar torto. E vou fazer da seguinte forma. Eu vou tirar aqui esse marcador, que eu vou trabalhar nessa parte aqui primeiro. Então, eu venho aqui com a agulha de trás para frente. Eu coloco aqui dentro do pontinho e saio aqui, ó. Desse jeito aqui, tá? Deixo um pedacinho aqui de fio, de a pontinha sobrando mesmo. E agora, eu vou trabalhar ponto dentro de ponto. Tá? Então, eu volto com a agulha aqui, dentro desse pontinho. E saio aqui dentro desse pontinho aqui na parte de trás. Até chegar aqui no último pontinho. Então, essa primeira parte aqui costurada, a gente vai vir aqui, tira esse outro marcador. Eu vou passar aqui, olha, passo aqui por dentro, para não precisar cortar o fio. Então, eu venho, já saio aqui, no pontinho de cima. Então, eu coloco a agulha aqui nesse primeiro pontinho aqui em cima. E já saio nesse primeiro pontinho aqui em cima dessa outra parte. E continuo aqui costurando. Segunda parte aqui já costurada, agora eu viro aqui. Passo o fio aqui por dentro. E vou costurar aqui essa última parte. Costurei aqui todas as 4 partes, certo? Então, eu venho aqui atrás e vou fazer um arremate. Vou dar um nozinho aqui para finalizar. Então, finalizamos aqui essa parte, entrelaçamos as 4 partes e costuramos aqui as pontinhas, tá? Agora, então, para dar continuidade, vai ser a parte mais fácil. Nós vamos trabalhar apenas com os pontinhos baixíssimos, tá? Fazendo carreiras com os pontos baixíssimos.
E nós vamos estar trabalhando até fechar a luva, chegar nessa parte aqui pra gente costurar, 34 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as 34 carreiras de pontos baixíssimos. Iniciando aqui, olha, gente, vou subir aqui uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo ponto e trabalho o ponto aqui baixíssimo. No próximo ponto, trabalho o ponto baixíssimo. E vou trabalhar aqui ponto baixíssimo dentro de cada ponto já feito. Eu vou finalizar aqui essas 34 carreiras e volto com vocês pra gente fazer a emenda e fechar a luva. Voltei aqui, finalizei as 34 carreiras, tá? Contando a partir desse aqui, esse primeiro, então, nós temos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tá? Agora, para dar continuidade, nós vamos fazer aqui a emenda. Eu vou trabalhar com um pedaço aqui do fio e também com a agulha de tapeceiro. Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha. Agora, eu vou fechar aqui e vou trabalhar sempre ponto de um lado com ponto do outro lado. Tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto feito dessa carreira, coloco aqui a agulha e venho no primeiro ponto feito desse outro lado. Então, eu vou vir aqui, pego essa alça aqui de cima, olha, aqui estão as correntinhas, eu pego essa alcinha aqui de cima, de um lado, e do outro lado eu pego a outra alcinha. Agora, do outro lado, eu venho aqui e vou pegar essa alcinha com a alça dessa segunda parte. Venho no próximo ponto, pego essa alcinha aqui, essa alcinha da parte de cima. E venho nessa outra parte e pego essa alcinha aqui também da parte de cima, só que da parte de dentro, tá? Tem a primeira alcinha aqui e essa segunda. Do mesmo jeito aqui, a primeira alcinha e a segunda. Então, eu pego essa segunda alcinha aqui e essa segunda alcinha aqui. E vamos costurando dessa forma, ponto a ponto, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Quando chegar aqui na parte do trançado, que foi trançado aqui, nós continuamos do mesmo jeito, tá? A gente verifica certinho
qual o ponto do trançado aqui, que vai igualar com o ponto da outra parte. E fazemos a mesma coisa. Costura finalizada, foi feito aqui a costura de uma parte na outra, certo? Agora, o próximo passo que vamos fazer é o acabamento. Nós vamos fazer uma voltinha aqui de pontos baixíssimos, tá? Eu já fiz aqui desse lado, agora vamos fazer aqui desse outro lado. Então, pega aqui o fio. Podemos iniciar aqui, onde foi finalizado aqui a emenda. Podemos observar que entre uma carreira e outra, existe esse espaço aqui. Então, nós vamos trabalhar esses pontos baixíssimos, fazendo esse acabamento exatamente entre uma carreira e outra, nesse pequeno espaço que temos aqui, entre uma carreira e outra. Tá? Então, vou iniciar aqui. Olha, eu vou colocar aqui a agulha. Bem no primeiro pontinho aqui na parte de cima. Aqui eu puxo. Tô com uma perninha aqui na agulha, então, eu vou pular essa carreira. E vou vir aqui, olha, no próximo, depois da carreira, no próximo vãozinho aqui, o primeiro vãozinho aqui na parte de cima. Então, coloco aqui a agulha, puxo, e agora eu faço um ponto baixíssimo. Pulo a próxima carreira, venho aqui no vãozinho, o primeiro pontinho aqui em cima. Coloco a agulha, puxo aqui o fio e faço um ponto baixíssimo. De novo, pulo a próxima carreira, venho aqui no vãozinho, o primeiro vãozinho aqui, o primeiro pontinho da parte de cima, coloco a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. E é assim que vamos trabalhar em volta de toda essa luva. Pulando cada carreirinha e trabalhando no primeiro vãozinho um ponto baixíssimo. Então, vou finalizar aqui e volto com vocês. E aqui estamos com uma luva finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve lá. Deixa o seu like e até o próximo vídeo.